Eu sou completamente favorável também à posição do cristão e de qualquer cidadão, na verdade. Como ela disse, é parte do exercício da cidadania se envolver com os assuntos públicos, né? E quando nós, cristãos, não nos envolvemos, outros envolvem e alguém governará. Alguém administrará uma cidade, alguém administrará um país. E se não formos nós, serão os outros. E nós teremos que nos submeter a essa administração e a esse governo também. Então, cabe a nós ocupar esses espaços, sim, se nós queremos influenciar a nossa nação. Thaís, você é uma advogada, bacharel em Direito, trabalha, coordena um curso de Direito. E o que a gente sente é que nos últimos dias, agora, nós estamos ao vivo aqui, são 12h21, está acontecendo lá em Brasília, no TSE, né? No Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento da chapa Dilma Temer. Então, essas questões que envolvem política e direito, política e área jurídica, estão muito em voga hoje. Como é que você, que além de ser da área do direito, você é uma cristã, como é que você vê essa relação entre a área jurídica, a política e o cristianismo? Há uma compatibilidade? É possível sobreviver no meio dessa luta toda? Nossa, Cássio, na verdade eu acho que as coisas são muito congruentes, sabe? Eu acho que, primeiro, com relação a ser cristã, né, e trabalhar na política, seja como uma política mesmo, ou alguém que vota e elege os nossos representantes, porque eu vejo que o papel ele é tão importante quanto, né, assumir um cargo, mas também eleger quem vai assumir aquele cargo. Acho que é a mesma significância, né? A gente parte daquele princípio de que muitas vezes a gente relegou a nossa vida cristã à questão do vocacionado, à igreja, ao convívio. Mas não, a nossa atuação como cristãos, a nossa visão cristocêntrica, ela tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Na nossa opinião política, na nossa vida secular, na nossa família, no nosso estudo. E ligando isso, né, conectando isso com a questão da formação do ensino superior, e aí eu vou ampliar, não vou ficar só no direito, não. Eu fico extremamente aborrecida a hora que eu vejo as reportagens dizendo o seguinte: olha, já formou muita gente no ensino superior, agora vamos formar técnico, porque o ensino superior não dá profissão. Gente, ensino superior é formação crítica. Você está formando um sujeito para que ele possa expandir o seu conhecimento. É uma academia de saberes, independente da área em que ele atuar. Então, estar na academia é, sim, um momento muito importante para refletirmos esse contexto. Quando você escolhe a carreira do direito, aí sim que você vai se envolver profundamente. Como? Porque você vai estudar o fenômeno social. Você vai trabalhar com o fenômeno social, você vai trabalhar com a sociedade, os movimentos que a sociedade faz, né, no contexto atual. Então, política, você vai estudar do primeiro ao último período. Mas no caso, e aí eu vou, Viviane, nós vamos batendo papo, vocês podem falar entre si também. Eu fico pensando, gente, para o pessoal que trabalha com direito, operador do direito, o contexto atual, o contexto político atual, mas está um prato cheio para quem é da área do direito, porque hoje você não consegue mais falar de política sem entender de lei, não é verdade? É interessante porque a política é feita pelos atores políticos, né, os nossos representantes, ela envolve diretamente o legislar. Né? E o que é o legislar? É justamente você produzir leis. Embora eles não sejam diretamente advogados, especialistas em direito, eles estão produzindo leis ao atuarem politicamente. Né? Então, uma política pública, ela só é política justamente porque existe uma lei criada que a regulamente, que cria suas diretrizes, os seus objetivos, né, as diversas ações que vão compô-la. Então, o ator político, ele faz leis o tempo todo e ele está atuando no âmbito do direito, no âmbito jurídico mesmo. Eu acho que podia começar a minha proposta maluca, né? Porque para a Polícia Militar hoje, para o oficial da Polícia Militar, hoje você já tem que ser bacharel em Direito. Antigamente você fazia dentro da academia da Polícia Militar disciplinas da área do Direito. Hoje é pré-requisito. Podia ser pré-requisito, sabe, um curso de Direito, porque eu fico pensando, esses homens, essas mulheres fazem leis e não entendem do direito. Aí criam as excrescências, aquela coisa maluca. E não é só... E o processo todo, né? Quando você pensa em executivo, legislativo e judiciário, você vai trabalhar com quem faz a lei, o legislativo, com quem executa a lei,
e com quem fiscaliza o cumprimento dessa lei. Então, o direito, ele vai permear todas essas áreas, né? E ele ainda auxilia o cidadão no conhecimento sobre esse arcabouço legal que nós temos no nosso país, que é um arcabouço complexo, porque nós temos legislações fartas para conhecer, né? Então, muitas vezes a gente fala, nossa, tem que criar mais uma lei. Será? Talvez seja mais importante a gente conhecer tudo que a gente tem primeiro, né? É mais interessante. São tantas leis, são tantas possibilidades, né? Que a gente tem que realmente... Um curso de Direito é um curso para a vida. Eu falo isso para os meus alunos, sabe? É um curso que te ajuda a viver melhor. Porque você vai ver, desde o momento em que o sujeito é concebido, até os efeitos pós-mortem, todas as relações que ele travou, que durante todo o tempo que ele esteve aqui nesse mundo, na Terra, vão ser regidas, regulamentadas. Agora, eu gosto dessa discussão, sabe? Porque é um privilégio trabalhar na Rede Super. Eu tenho muita alegria de trabalhar aqui. E principalmente porque é uma TV cristã evangélica, uma TV ligada à Igreja Batista da Lagoinha. Então, é uma igreja, é uma emissora que tem como público preferencial o cristão evangélico. Quando a gente tem um programa igual o Bate-Papo, que a gente tenta trazer esses temas, essas pautas, igual o cristão e a política, é para trazer e chamar as pessoas à reflexão. Porque o crente, é engraçado que às vezes, não sei se aconteceu já com vocês, que vocês duas, né, fizeram pós-graduação, às vezes quando descobre assim, que você é crente, você é evangélico, você está fazendo pós-graduação, você está estudando, você é inteligente evangélico, parece que há uma contradição, né? Parece que há uma ambiguidade, ou eu sou crente, ou eu raciocínio. Pelo amor de Deus, né? Não, sem dúvida, né? Assim, como eu estou na academia há muitos anos e põe anos nisso, eu já estou no pós-doutorado, né? Realmente é muito difícil mesmo, né? As pessoas, elas se esquecem que Deus, ele opera no sobrenatural e nós no natural, né? Tudo que é natural cabe a nós fazer. Né? Então, Deus, ele não vai operar no natural, ele deixou essa parte para nós. E se nós queremos ser influenciadores, e isso é política, é o poder de influenciar, né? Seja na sua casa, seja na sua comunidade, seja na própria igreja, né? Ou num espaço de poder público, nós precisamos conhecer. Porque o que traz para nós a habilidade e também, né, a capacidade de influenciar é o conhecimento. E quem tem mais, influencia mais. Já se assustaram contigo, Thaís, assim, depois que descobri que você era crente? Com certeza, com certeza. Você começava a argumentar, você é crente. Não é possível, né? A ideia de que o crente, ele estuda as coisas de Deus, né? E não estuda as outras ciências, né? E as outras ciências, elas são importantes, né? Não há uma contradição, na verdade, é uma complementariedade, né? Ou seja, o fato de ser cristã e o fato de eu ter uma formação acadêmica me permite fazer uma análise muito mais completa do cenário. Tanto pelo conhecimento bíblico, né, pela vivência que eu tenho né, desde criança na igreja evangélica, na igreja cristã, como também a trajetória acadêmica que eu fiz. Eu entendo que essas coisas, elas não se dissociam, ao contrário, elas são complementares. Agora, no caso, eu gostei que nossa produção trouxe duas mulheres, né? Porque além de tudo, vocês são mulheres. E existe aquela coisa, gente, é muito interessante. Quanto por cento, Viviane, você que é cientista política, de cargos tem que ser preenchidos no legislativo por mulheres? Porque executivo é aberto, né? O legislativo hoje está com uma cota de 20% aproximadamente, chegando até 40%. Tem que atingir. Pois exatamente. Porque eu fico me perguntando, mulher falando de política também, se envolvendo, por que as mulheres no nosso país ainda são tão ausentes, percentualmente falando? Porque as mulheres são a maioria da população e não são nos cargos da política convencional. Por que isso? Há um fator cultural envolvido, né? Assim, culturalmente, nosso país foi construído com os homens ocupando os cargos políticos, né? E há também, eu acho que o fator da própria função, né, que é extremamente exigente em termos de tempo dedicado, de estilo de vida também, né? Então, um ator político, ele está ali disponível o tempo todo, né? Se você vai numa Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso, você verá que eles não têm horário para nada. Eles estão 24 time, né? horas naquilo. Então, a mulher, ela tem um papel em casa que é muito importante,
né? E conciliar tudo isso, muitas vezes, é difícil. Né? Então, a mulher opta por não estar justamente porque a função em si, ela tem algumas exigências que tornam incompatível muitas vezes. É um dos reflexos negativos da liberação feminina, porque vocês foram para o mercado de trabalho, mas infelizmente a sociedade e os homens não entenderam que... Porque você já viu aquele discurso que o homem tem que ajudar em casa? Eu acho ridículo isso. Desculpa, é a minha opinião. O homem não tem que ajudar em casa, porque a ideia de ajudar em casa é que ele está ajudando quem é responsável. É como se a responsabilidade fosse feminina. Eu não entendo dessa forma. Não é que o homem ajuda a mulher, porque eu acho que nesse discurso que o homem ajuda a mulher... Tá embutido o quê? Que a responsabilidade é da mulher. Aí ela tem que cuidar de casa, tem que cuidar da profissão, tem que cuidar da sua formação, tem que cuidar da vida espiritual e tudo mais. Quer dizer, então fica uma quádrupla jornada. E eu acho que o repensar, e aí começa de nós, homens cristãos, repensar o seguinte: você não tem que ajudar sua mulher em casa, não. A casa é de vocês. A tarefa, você entende? Porque senão parte desse pressuposto de que a função de arrumar a cama é da mulher, de trocar o menino é da mulher, de fazer a comida, de lavar a louça. E aí, não, vou te ajudar, querido. Tem que ajudar, querido. Entende? Eu acho que começa daí. Porque se começar daí com nós cristãos, isso vai para todos os setores. Porque aí vai liberar a mulher também para poder atuar politicamente na política convencional, né, Thaís? Com certeza. Eu acho que também é muito fruto do momento que o nosso país atravessa. Assim, nós temos muito que caminhar ainda com relação aos direitos das mulheres. Sabe? Muita estrada. Quando você pega outros países, num outro contexto, na Europa, né, principalmente o contexto europeu, há uma dificuldade ainda cultural, como bem colocado aqui, de aceitar que a mulher possa galgar algumas posições, né? Nós vimos isso, né, durante o governo da ex-presidenta, né? É lógico que existia todo um contexto, né, mas de fato o fator mulher, ele é um fator ainda complicador. Ô, Thaís, eu estava vendo, pena que eu lembrei isso aqui, né, senão eu teria mandado para a nossa produção a foto. Houve um encontro dos líderes europeus, eu não sei se foi em Bruxelas, eu não sei, mas que aí, a foto que rodou, que ficou viral na internet, era a foto das primeiras damas. Sim. E tinha a foto das primeiras damas e tinha o primeiro damo lá, com um homem no meio. O Tolinho aqui, olha como é que eu estou enchendo. Eu falei, pô, que bom. Já temos mulheres, né, como cargo máximo na nação, líderes, e aí tem o marido da mulher. Aí a polêmica não era, olha como é que eu fui ingênuo. A polêmica era que o cara que estava lá é marido do presidente Luxemburgo. Foi meu Deus. Mas eu fico pensando, porque, por exemplo, já tem a Angela Merkel na Alemanha. Não, sim. Os últimos anos todos, né? Aqui na América Latina, né? A presidente do Chile, a Cristina Kirchner na Argentina também, né? Então nós temos muitos exemplos. Eu quis pegar bom exemplo. Eu falei da Bachelet, não falei da Kirchner, foi muito bem colocado. Eu tenho total consonância com o seu pensamento nisso. Mas existe um gap ainda, existe uma dificuldade. Sim. Mas vem cá, por exemplo, quando a gente pega aqui... Porque a Carmen Lúcia, a presidente do Supremo, tá, né, além de ser mineira, né? Mas ela tá, né, bamba. Inclusive, você foi minha professora. Foi minha professora. Foi sua professora, Carmen Lúcia? Pois eu acho legal, porque, eu não sei se vocês viram as discussões, a possibilidade de se Temer for afastado, de ter uma eleição indireta, um dos nomes mais cogitados é o da Carmen Lúcia. E eu acho legal, porque a credibilidade dela, entendo o que eu vou dizer, apesar de ser mulher. Porque culturalmente, aquela coisa, é mulher, ela não tem competência. Me parece que a Carmen Lúcia já conseguiu o seguinte, se eu sou homem, eu sou mulher, é que só a minha competência. Eu acho isso uma vitória tremenda, né? Sem dúvida, né? Assim, competência não tem sexo, né? Não, exatamente. Na verdade, competência vem de esforço, né? Vem, né, do seu próprio desempenho, né? E não tem nada a ver com sexo. Nós podemos ter homens incompetentes como mulheres incompetentes. Depende do sexo. Né? E a Carmen Lúcia, ela conta para ela muito a capacidade intelectual dela. Ela é uma mulher que tem uma trajetória acadêmica e intelectual muito bem solidificada, né? Então isso a auxilia em alcançar esse grau de aprovabilidade que ela tem perante os diversos setores e atores sociais que há. E ela fala que ela gostava da aula, se deixar ela volta para a academia. E era uma professora
ela é inesquecível. Existiam alguns professores na PUC, que foi onde eu me formei, professor Álvaro Souza Cruz, professora Carmen Lúcia, que foram realmente muito marcantes. Ela dava o que para você? Direito constitucional. Olha só que legal. Exatamente, privilégio, né? Um grande privilégio. Bom, Thaís, Viviane, vamos mais uma pergunta que vem das ruas, mas não respondam imediatamente não, porque a gente vai para o intervalo, depois vocês respondam. Vamos lá. Meu nome é José, sou daqui de Belo Horizonte e eu gostaria de saber se a fé pode se misturar com a política. Boa pergunta. Fé e política se misturam? Nós vamos para o intervalo, depois Viviane e Thaís respondem, ok? Vamos lá. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super. Hoje estamos conversando sobre a relação do cristão com a política, com a professora Thaís Lacerda, da Faculdade Batista, que é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais, e a professora também, Viviane Pettinelli, que é do GAP, agora eu não esqueci o nome não, Grupo de Ação Política da Igreja Batista da Lagoinha. E nós estou tendo o privilégio de ter duas mulheres aqui, inteligentes, falando com a gente, nos ajudando a compreender a relação cristã e política. E temos mulheres inteligentes também hoje à noite lá na Igreja Batista da Lagoinha, a querida Helena Tanuri. Pois é, a Helena vai dirigir junto com as queridas mulheres. Eu acho que, pelo que eu sei, Vanessa, é para mulherada só o culto ou pode ir homem lá? Como é que é? Ô Cássio, é femininas, né? Pode liberar. Eu não sei, mas acho que eles vão botar a gente na porta. Mas pode assistir pela Rede Super de televisão. Ah, pronto. Então, resolveu. Né? Hoje, 19h30, no tempo principal, a Helena com culto femininas. E a turma que quiser assistir em casa, continua ligado na Rede Super, 19h30, vai participar, vai ver o culto pela TV. Né? Então, de mulher para mulher, não é Marisa, não, de mulher para mulher, vamos para a Rede Super aqui. Eu trouxe uma pergunta vinda das ruas. Vamos lembrar a pergunta? Solta de novo aí, Vanessa. Meu nome é José, sou daqui de Belo Horizonte e eu gostaria de saber se a fé pode se misturar com a política. O que vocês acham? Mistura ou não mistura? Thaís? Pois é, acho que misturar, cada uma tem o seu espaço, né? Uhum. O que a gente não pode, a gente conversava aqui no intervalo, é esquecer que mesmo diante, né, do movimento da reforma em que a gente fez questão de separar Estado, Igreja, as pessoas, os atores nesse cenário são os mesmos. Né? E eu confesso, Cássio, que eu fico extremamente angustiada a hora que eu vejo a igreja falando, nossa, nós temos que orar pelo nosso Brasil. Eu acho que a gente tem que orar pelo nosso Brasil todo dia. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação de colocar o nosso país nas mãos de Deus. Mas nós temos que agir também. Nós temos que tomar posições. Nós temos que fazer alguma coisa diante do atual cenário. E eu vejo que há uma transformação social muito grande. Então, por exemplo, um exemplo pessoal. Eu, por exemplo, tenho meu vereador, nós conversamos por WhatsApp. Isso é um fenômeno, isso é uma mudança social já. Eu quero saber o que acontece. Eu acompanho ele pelo Facebook, eu acompanho o que ele faz pelo Instagram. Quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto, eu vou até o gabinete dele saber o que está acontecendo. Né? Então, a população, e a população cristã, evangélica, de forma geral, ela tem que orar sim. Nós temos que estar em oração o tempo inteiro e, nesse momento, jejum e oração, de preferência. Né? Porque é um momento muito delicado. Importante, marcante na história do nosso país, mas delicado. Mas nós temos que começar a agir, porque acho que durante muito tempo, na trajetória do brasileiro, ele confundiu democracia representativa, democracia indireta com omissão. Nós entregamos o nosso país a terceiros. Terceiriza, né? Olha, agora aqui a responsabilidade é do TCU, a responsabilidade é do TCE, a responsabilidade é do Judiciário, coisa que o Legislativo, eles têm que se autofiscalizar. Não. O seu papel como cidadão não termina na hora de colocar o seu voto na urna ou digitar lá, né, o seu voto na urna eletrônica. Na verdade, ali é o começo da história. A partir dali, o seu acompanhamento sistemático das ações dos candidatos que você tem sustentado dentro do sistema é fundamental, quando você não escolher ser um dos atores. Nesse caso aí, Viviane, é até positivo, ver um lado positivo de toda essa bandalheira que está acontecendo, porque está incomodando todo mundo e as pessoas não estão percebendo. Peraí, né? Eu fico pensando, dada a circunstância, a maioria de nós votou em algum corrupto. Não estou dizendo que nós sabíamos que é a pessoa, mas agora, cara, ele é corrupto, ou ela é corrupta, né? Sim, e eu vejo que como a Thaís falou, né, não é misturar, mas precisa estar associado,
né? Jesus fez política o tempo todo, né? Ele é o nosso grande modelo nesse sentido. Ele confrontou aquelas injustiças sociais de forma direta, contra crianças, contra mulheres, contra os doentes, né? Então, ele foi uma voz ali a clamar por justiça. E se nós não formos essa voz, quem será? Né? Nós temos a verdade conosco. Nós precisamos mostrar essa verdade, nós precisamos usar essa verdade para transformar as bases sociais mesmo, políticas do nosso país, porque quem está lá fora e desconhece não é capaz de se apropriar dessa verdade e levá-la para as políticas públicas, para o direito, né? E para todas as ações, né? Seja no âmbito privado ou no âmbito público mesmo. Salvo engano, você está falando de Jesus, me ocorreu aqui, até dado do direito também. Jesus, ele foi incriminado num processo jurídico político, porque a incriminação dele foi política, por ele contrariar, segundo a montagem lá, Roma, né? Isso. Porque não foi uma questão religiosa, assim, a motivação foi religiosa, sim, mas eles transformaram aquilo num processo penal. Político-jurídico. Político-jurídico. E desrespeitando as regras do contraditório e da ampla defesa. Né? Fizeram um julgamento durante a noite, o que era proibido à época, né? Aquilo ali não poderia ser feito da forma como foi feito, sem direito de defesa, sem os princípios e basilares elementares de uma sociedade estruturalmente sustentada nas regras jurídicas. Né? E nós vemos isso até hoje, né? Infelizmente. Nós podemos fazer diversas analogias em relação ao Brasil, até episódios recentes, né? De como a calada da noite. A política pode ser usada, inclusive, para desrespeitar a própria lei existente. E tem sido usado por interesses pessoais, como foi com Jesus, foi um processo político, de fato. Né? O acusavam de querer ser rei, de tomar a posição daquele rei, ou seja, de golpe. Opa, de querer dar um golpe ali, né, naquele governo instituído hereditariamente, né, não era democraticamente, mas de toda forma nós vemos isso acontecendo hoje. Né? As leis existem, mas não só eles, como nós mesmos não queremos cumprir a lei. E eu vejo que esse é o grande problema do brasileiro hoje, independente de religião, né, de sexo, de status socioeconômico. Né? As mínimas leis, como o limite de velocidade ser 60, nós queremos andar 70 e frear quando tem o radar. Exatamente. Né? Então, a noção de regra para nós é uma noção fluida. Que como se nós fizéssemos as regras do jogo e só respeitássemos quando há punição. Ou vigilância. Sob vigilância e punição. É interessante isso, porque a gente está falando de Jesus aqui. O direito romano é muito importante no estudo contemporâneo do direito, né? E foi uma infração ao direito romano mesmo, né? É isso mesmo, exatamente. Que loucura isso. Por isso que nós precisamos, foi o que eu disse no início, né? O curso de Direito é um curso de formação para a vida. Porque a partir dele você começa a conhecer quais são as regras que regem a sociedade na qual você está inserido. A partir desse momento você se torna um cidadão mais bem formado, com consciência crítica, com capacidade de argumentação, crítica. Então, dentro da universidade, dentro da faculdade, a gente propõe, né? Igual, por exemplo, agora nós terminamos o trabalho interdisciplinar. Lá nós falamos sobre delação premiada, nós falamos sobre a questão dos assentamentos, né? Você foi até um dos professores orientadores dos alunos. Nós falamos, né, sobre algumas situações. O caso Samarco foi extremamente bem debatido lá. A reforma trabalhista, acabamos de fazer um evento, reforma previdenciária, reforma trabalhista. Então, é um lugar em que você vai se munindo de informações, né, científicas, acadêmicas, jurídicas, para que você possa, dentro de se posicionar dentro de uma situação, cobrar uma determinada postura. Ter uma posição bem embasada, né? Não naquela questão do achismo, exatamente, né? Filosófica ou emocional. Agora, deixa eu polemizar um pouquinho isso aqui. E intencionalmente, ao preparar esse programa, a gente pegou um vídeo de uma pessoa muito respeitada, ele não é brasileiro, que é o John MacArthur, mas o MacArthur é um dos pensadores cristãos evangélicos mais lidos. Ele tem vários livros, né, na área de teologia. E olha, é uma entrevista curtinha, né, 1 minuto, 2 minutos do MacArthur, mas olha o que ele fala da relação cristã e política. John in San Jose says, as a Christian, how involved should we be in politics of the day?
He says, today we see preachers hosting national televised debates with candidates, having great presence lobbying in Washington. Is there a biblical mandate to have a voice in our country's government? I think that if you are a preacher of Jesus Christ and you are a pastor, that you should be known for speaking the gospel of Jesus Christ and nothing else. It has no bearing on the kingdom of God who is the President of the United States. Has no bearing. So that doesn't affect how we vote at all? Well, I'll get to that. I'll get to that. Okay. But the point is this. There is no impact on the kingdom of God from the politics of this country or any other country, because Jesus said, my kingdom is not of this world. So, if you want to dabble in something that has no bearing on eternity, that has no bearing on the kingdom of God, then you can dabble in politics. For a pastor to do that, I think, is to prostitute himself away from what his calling is, and the only thing that makes a difference, and that's the preaching of the gospel of Jesus Christ and the advance of the kingdom. Now, having said that, let me say this. As a Christian, I must take every possible approach to uphold righteousness in a society. So when something comes up in the courts or on the ballot that gives me an opportunity to vote for righteousness, to vote for things that I know honor God, to vote for things that protect people from evil and all of that, I as a Christian have to vote what I think fits the biblical standard. But I understand that's a civic duty, and that's separate from my responsibility to proclaim the gospel of Jesus Christ. The church needs to stay out of politicking. It needs to vote righteousness, and it needs to proclaim the gospel. That's great, John. Thank you so much for your time. Thank you for what you've contributed. I think this really clears up for a lot of people, myself included, just how we're supposed to look at these different issues and how do we apply Scripture to our lives. Yeah, I might have certain preferences about who's president or who's Congress and who's a judge and all of those things. And at the end of the day, however, nobody's eternity is changed by anything but the gospel of Jesus Christ, and that's what every Christian should be known for as being passionate about. That's our Constitution. That's it. Polêmica a afirmação do MacArthur, porque a fala dele é o seguinte: a nossa prioridade tem que ser o Evangelho, tem que ser a eternidade. E ele fala isso, eu entendi que ele enfatiza isso na posição do pastor. Isso. Mas eu acho que ele amplia um pouco para todos os cristãos. É polêmico, vocês concordam? O que vocês pensam do que ele disse? Não, eu acredito que são duas missões distintas, mas complementares e não excludentes, né, para qualquer cristão, e aí independente da vocação, né? Sim, nós temos o papel de levar o Evangelho, né? Aqueles que Deus coloca ao nosso redor, mas ao mesmo tempo o local de levar esse evangelho não necessariamente precisa ser apenas no nosso bairro, na nossa comunidade, não pode ser, né, participando politicamente, publicamente, né, daquele espaço, daquele local onde nós estamos, né? Então, acho que não exclui o pregar o evangelho de uma atuação cidadã política. Pelo contrário, se complementam. Você tem que associar ambas as coisas e fazer ambos. E não há dúvida também de que dentro da nossa realidade como país Brasil, é realmente muito difícil você compreender, né, esse compartilhamento. A gente já percebeu que o nosso atual sistema, ele é um sistema corrompido, ele é um sistema que ele propõe, ele é baseado nessa regra, nesse fluxograma, né? E aí, realmente, alguém que tem princípios, que são aqueles princípios cristãos, né? Da honestidade, né? De preservar o que é do outro, de respeitar o que é o outro. É um momento difícil para quem realmente, como evangélico, quer estar nesse espaço. Mas nós precisamos lutar por algo diferente, né? E quem mais do que nós, como bem colocado aqui, né, pela professora, como cristãos, podemos trazer essa nova roupagem, uma nova estrutura política, porque a gente precisa de uma reforma no nosso sistema. Aconteceu uma? Aconteceu.
né? Mudou, mas a gente ainda precisa de algumas acontecerem nos próximos anos para que nós nos tornemos um país em que é possível, né, um evangélico, um cristão, estar na política sem se comprometer com os seus valores e princípios. Tenho certeza que, infelizmente, hoje a gente está sem o WhatsApp, mas tenho certeza que a gente casa perguntando o seguinte, né? Porque o MacArthur falou da questão do pastor. Pastor, ele acha que pastor tem que pastorear. Sim. Mas eu pergunto para vocês concordam que alguém que seja pastor ou uma pastora se candidate a um cargo eletivo, seja no legislativo, seja no executivo? Vocês concordam ou discordam? Acho que não. Pastor tem que cuidar só de ovelha, não pode se meter com política. Eu não costumo emitir um juízo sobre isso, porque eu acho que Deus ele é um Deus muito pessoal. Né? Então, quem sou eu para dizer que aquele pastor não foi chamado por Deus naquele momento para assumir uma posição política? Né? Eu acredito que pode acontecer sim, como Deus chama advogados para assumir posição política. Como Deus chama médicos para assumir posições políticas. Então, são vocações, né, específicas de cada indivíduo, como eu tenho a minha, a Thaís tem a dela, mas pode ser que em um determinado momento, Deus nos mostre claramente que nós precisamos candidatar a uma posição ali. Mesmo sendo pastor? Mesmo sendo pastor, advogado, médico, etc. Claro que o fato de você entrar para uma posição dessa vai necessariamente te impedir de exercer a outra. Eu não acredito que seja possível compatibilizar. Né? Então, naquele momento específico, você vai ser um ator político e vai deixar, entre aspas, de pastorear uma igreja toda. Claro não dá que nem tempo, não é possível. Mas pode ser algo passageiro, temporário, e você vai voltar para sua profissão, como é a questão de um advogado, de um médico. Ele deixa de fazer a lei, ele deixa de fiscalizar a lei, ele deixa de advogar para estar naquela posição ali. Thaís, algumas pessoas chegaram para mim e já falaram assim, Cássio, você está na mídia, você é conhecido, você é professor, por que você não candidata? Às vezes eu fico assim, meu Deus, entrar nessa... e muitas pessoas falam o seguinte, não tem jeito não, Cássio. Você entrou na política, você tem que fazer o jogo. Você tem que fazer negociata e tudo mais. Eu confesso que não é nem por isso, não. Eu tenho minhas razões, né, para não me envolver nessa questão política no sentido de candidatura e tudo. Prefiro fazer política dessa perspectiva que a gente está conversando aqui. Mas você acredita que é possível um cristão, uma cristã, concorrer a um cargo, se tornar um vereador, deputado, senador, ou um prefeito, governador, um presidente da República, e ter caráter e manter a integridade, ou não? Você acha que está tão corrompido o modelo ali que você entrou no negócio, não tem jeito? Eu acho que a gente está num momento crucial. Eu acho que a gente está no divisor, se existe um momento divisor de águas, né? Eu não participei em 88, eu ainda era muito pequena, então eu não vivenciei o momento, né, de consolidação da nossa Carta Magna, né? Mas tirando esse momento, eu acho que a gente está vivendo um momento de amadurecimento muito grande, como povo, como nação, como Estado, né? E as reformas, como eu bem coloquei, eu acredito sim que se nós conseguirmos concluir esse momento, né, porque a gente fala muito em reforma trabalhista, a gente fala muito em reforma previdenciária, mas a gente não fala em reforma política. A gente não fala em enxugamento do Estado, a gente não fala em mudanças estruturais. Isso me incomoda. A gente teve uma alteração nessa questão do financiamento privado das campanhas, e isso agora já não é mais possível, que era o grande instrumento do que aconteceu, né, nessas operações grandes aí deflagradas pela Polícia Federal e pelo Judiciário. Né? Então, eu vejo movimentos que vão possibilitar e que vão ensejar espaço. Hoje, talvez em níveis mais estruturais de política, seja possível você fazer política sem se comprometer. Mas à medida que você vai galgando espaços maiores, eu acho que esse nível de limpeza e de pureza, ele vai necessariamente sendo alterado. Mas dá até medo, né? Porque tem algumas pessoas que estão no Senado, na Câmara, que você sabe são cristãos evangélicos. Sim. Aí você fica com medo, ai meu Deus, a próxima Operação Lava Jato, você até fica assim, ai meu Deus, tomara que... né? Porque é difícil, né? Cada hora aparece um, né? Sim, eu acredito que quanto menos dependente do eleitor você é, mais limpo você consegue ser. Né? O que acontece hoje... Porque é o seguinte, quem entra não quer sair.
E para não sair, precisa manter a sua base eleitoral. Para manter sua base eleitoral, ele precisa fazer alianças porque ele precisa de recursos financeiros e políticas públicas para alimentar o sonho, né, e a aliança feita com aquela base. Então, quem nós vemos hoje, né, que tem menos necessidade de alimentar essas alianças, são aqueles que estão mais à direita do processo, assim, mais fora e mais com menos chance de estarem envolvidos no esquema. Porque a direita não pode ser a esquerda do processo? Pode ser a esquerda. Mais fora do processo. Já não está mais fazendo tanta diferença a direita e a esquerda. Agora, esse negócio de alianças é sério. A gente pode fazer um outro programa, que eu gostaria muito, porque o negócio de aliança é sério. Olha o que a gente está vendo hoje. Lá em Brasília, está sendo julgada a chapa Dilma Temer. O pessoal que é favorável a Dilma, a esquerda mesmo, ela pede ou não a cassação do Temer? Porque se caçar o Temer, caça a Dilma. Quer dizer, é surreal. As composições para elegibilidade e depois para o exercício são, às vezes, alianças espúrias, assim, que são a incompatibilidade total, né? Isso é doido demais. Ô, gente, compatibilidade também é da riqueza do tema com o nosso pouco tempo. Acabou. Thaís, obrigado, querida. Imagina, foi muito prazer. Foi muito bom. Viviane, valeu, viu? Que é isso, conte sempre. Sempre. Ô, Vanessa, tá acabando. Eu sei que a música subiu, Vanessa. Sim, subiu. Traz de novo essa mulherada, gente boa aqui, ué. Rico demais o programa. Sérgio já vai conversando com as meninas. Ele já tá aqui no estúdio arrumando. Beleza, você também é muito inteligente, viu, Vanessa? Além de bonita, só tem medo de visão aberta. Vamos mudar de assunto, né? Eu tô sofrendo bullying já. Querida, muito obrigado por ter participado do nosso bate-papo. E espero você amanhã, 12h15, aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.